tempo correu, mas eu precisava de fazer isso nessa noite. Graças a Deus, ele me cobrou. Essa semana ele deu 9 telefonemas. Falei, irmãos, calma, porque as coisas de Deus, tudo no tempo de Deus, do Espírito Santo, amém? E você também que colocou o seu coração, eu tenho certeza que Deus vai abençoar você. Deus, se você ofereceu 100, não vai te dar 100, amém? Deus vai prosperar na sua vida. Depois eu peço, irmãos, que procure o pastor João. Ele vai passar pelo papelzinho, ele vai ficar com a responsabilidade de recolher. Se até no dia, aí você vai falar com ele o dia que você vai cooperar. Se até o dia que você for cooperar, se Deus tiver abençoado você sentir de Deus também, de colocar mais, o Senhor Deus tem lugar, né? Tem ainda bancos, tem cadeira, tem mobiliário de criança, amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, no supremo exaltado nome de Jesus Cristo, nós queremos pedir o fluir do Teu Espírito, o Espírito da vida. Que o Senhor venha falar conosco um pouco mais, mediante o poder e a autoridade da Tua palavra. Cubra a nossa vida com o Teu sangue, dissipa todas as trevas. Nessa oportunidade que nós vamos comer o pão e beber o cálice, que o Senhor possa desvendar para nós a grandiosidade da obra de Jesus Cristo. Aquele que, ao morrer na cruz, não fez apenas para nos salvar, como a maioria de nós pensamos, mas Ele fez também para cumprir toda a justiça de Deus. Então, revela para nós, fale aos nossos corações e traga alegria, traga cura, traga libertação, traga saúde, traga bem-estar, traga prosperidade, traga bens duráveis, meu Pai, coisas que o ladrão não rouba, que a ferrugem não corrói, que a traça não come. Traga, meu Pai, os Teus tesouros e hábitos sobre nós. Como nós te pedimos e já te agradecemos, no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo, ressuscitado e ascendido, e graças a Deus. Amém? Nós estamos falando sobre o primeiro e o último Adão. O primeiro e o segundo homem. Vou fazer aqui uma leve ligação, depois eu vou pular e vou lá nas obras da lei, depois eu vou entrar na morte, no sepultamento, na ressurreição de Jesus, para nós entendermos um pouco sobre por que Jesus instituiu a Santa Ceia. Nós vimos que toda a humanidade é descendente de Adão. Para que de um só homem ele fez toda a geração dos viventes que estão sobre a terra. E não, a humanidade não apenas ela está aglutinada em Adão, mas Adão é o cabeça da raça caída. Por quê? Porque quando Deus criou Adão, e de Adão tirou Eva, e do conúbio de Eva e Adão, foi então multiplicando a humanidade, os homens foram enchendo a terra. Mas quando Deus criou Adão, Ele não apenas criou Adão, mas Deus deu domínio para Adão. Deus deu encabeçamento dos céus, da terra e das águas debaixo da terra. Ele tinha domínio sobre os céus, domínio sobre tudo que se arrasta sobre a face da terra e domínio sobre os peixes das águas. Então, Adão encabeçava toda a criação. Ele era o gerente, o gestor de toda a obra da primeira criação. Quando Adão vacilou, quando ele tropeçou, ele e Eva pecaram, o diabo então tornou-se o cabeça de Adão. O pecado é um negócio muito sério. Por isso que o grau extremo de iniquidade hoje não é o adultério, não é a fornicação, não é o roubo, não é o assassinato, não é não guardar o sábado, o domingo, não é desonrar o pai. A extrema iniquidade é não crer em Jesus Cristo. Um homem que não crê em Jesus, ele é muito desfavorecido. Extrema iniquidade é não crer em Jesus. Às vezes eu fico vendo muitos pregadores, eles ministram parte da palavra de Deus, como se Deus desse a Bíblia apenas para que o homem tivesse cura, alegria e prosperidade. Mas Jesus Cristo foi peremptório.
Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas quem testificam de mim. Então, e aí diz mais, quem crer será salvo, quem não crer já está condenado. Então, nós vamos também orar para que Deus salve os homens. Aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Então nós temos que invocar por nós, invocar também pelos descrentes, o nome de Jesus Cristo. E tal iniquidade vai ser recompensada com lago de fogo e enxofre. É algo muito sério. As religiões levam os homens ao exercício, ao esforço para praticar a lei, para ficarem isentos das obrigações. Então o homem tenta fazer isso para agradar a Deus. Mas a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o que Deus espera de cada homem, de cada um de nós, é que nós creiamos nele e em seu Filho Jesus que ele enviou. Às vezes nós, humanos, ficamos esperando as obras dos homens. A religião faz sempre com que a gente proceda assim. O pastor fica esperando o dízimo, esperando a oferta, quem vai dar, quem não vai dar. Isso é nosso. A palavra diz que Deus vê o nosso coração. Deus vê a nossa fé. Obviamente, uma vez que a semente da fé é plantada em nós então começamos a produzir obra. Porque a fé sem obra é morta. Então você não tem que ficar agora catucando as pessoas. Essa semente de confiança em Deus que vai avolumando na nossa vida, que vai formando Cristo, a árvore da vida, dentro de nós. Então ela vai também produzindo os seus frutos. Amém? Agora a religião ela só busca uma praticidade da lei, mas ela não leva as pessoas a crer em Jesus Cristo. E a Bíblia diz que é quem crer, é quem fizer ou deixar de fazer. Então nós mostramos algumas coisas nessa direção. Falamos que no primeiro Adão está a revelação daquilo que nós somos, pecadores. O salário do pecado é a morte. Em Adão todos morremos, sem exceção. Não adianta, o homem pode fugir daqui, pode fugir dali. Em Adão todo mundo é um cadáver. Não um cadáver apenas do cemitério, pó da terra. O homem está morto dos seus delitos e pecados. A sepultura, a magistérium terrenal é para que nós verdadeiramente acreditemos que haverá um segundo sepulcro, a segunda morte, para dentro da qual será lançada a morte e o inferno, que é o lago de fogo e enxofre. No primeiro Adão nós recebemos tudo que ele é. Adão é pecador, recebemos os esporos da morte, o salário do pecado, a herança do pecado é a morte, eu falei sobre isso. Essa descendência traz uma herança em natureza, não traz uma herança em cometimentos. O cometimento é consequência do frutificar da árvore do conhecimento do bem e do mal em cada pessoa. Produz fruto para a morte. Mas graças a Deus pela morte, porque somente pela morte é que nós podemos sair do primeiro Adão. Aí eu comecei então a mexer em algumas coisas que você precisa ter bastante atenção, invocar o Espírito Santo para você entender. O apóstolo Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele fala: graças a Deus que nos dá vitória por Cristo. Onde foi que Cristo deu vitória ao apóstolo Paulo, a mim e a você? Na cruz. Porque a crucificação de Jesus é a crucificação de todos nós, a crucificação de toda a primeira criação, não só de Jesus, de Adão, minha, mas a crucificação dos cachorros, dos gatos, das pedras, tudo vai à morte. Tudo que estava no encabeçamento do primeiro Adão, Jesus absorve e leva consigo a morte. Nós mostramos isso. Então nós ficamos livres do velho homem. O velho homem é crucificado e morto. Mas e o cadáver? E agora? O cadáver é cadáver. Mas Jesus, que nos leva à morte, traz em ressurreição a vida eterna. Todos aqueles que creem. Aí a coisa muda de figura. Nós então falamos algumas coisas dessa direção. Jesus é chamado por dois nomes
Ele é chamado por vários nomes. Eu estou falando nessa parte que nós estamos tratando aqui, da provisão para a nossa redenção. Ele é chamado de último Adão e segundo homem. O último Adão é a plenitude da humanidade. Adão era o cabeça de todas as coisas. Com a encarnação de Jesus, Jesus assimila